As duas pessoas se sentam em duas cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 2 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lucrécia Zapp, uma mulher branca de cabelos lisos e escuros, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja uma blusa de mangas compridas bege, com listras marrom e calça bege, no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados brancos que estão presos em um rabo atrás da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça verde musgo e uma blusa preta estampada com o design do 11º FLI Araxá. Degelo, publicado pela companhia. Lucrécia também é autora de Acre e Todavia. Qual que foi pela companhia? Errei mesmo, não é Todavia, é Companhia das Letras, viu, gente? Mas antes de começar, todas as nossas atividades hoje farão uma homenagem a Zé Celso Martins Corrêa, que faleceu hoje. E o Zé Miguel Wisnik, que também é colaborador há muitos e muitos anos do festival, chegou a trabalhar na curadoria com a gente inicialmente, depois as obrigações do Zé não permitiram que ele continuasse, mas eu gostaria de ler aqui o que ele escreveu em homenagem a Zé Celso. Zé Celso chamou para si e para todas as potências da vida o Messias que se bebe, a pessoa mais livre e transparente que existiu, existe e reexistirá. Seu não a ser vil é um tremendo sim. Não há morte que o morra. Viva Zé Celso Martins Corrêa. Bem, gente, vamos dar início, então, à conversa. A nossa conversa, antes de falar um pouquinho do Degelo, tá, Lucrécia? Eu queria que você desse uma rápida pincelada nos 2 primeiros romances seus, principalmente no Acre, né, que teve desdobramentos, que a gente vai conversar aqui, inclusive relacionados à questão da remissão de pena, né, com relação aos apenados, né? Engraçado, eu falava que eram presos, né? O correto é apenados, apenados. Mas antes de falar disso, boa noite, Lucrécia. Boa noite. Boa noite, Afonso. É uma alegria imensa estar aqui na 11ª edição, FLI Araxá. Obrigada, Afonso, pelo convite. Desculpem a minha voz de estrada ou de estradas. Foram muitas até agora. A Lucrécia está há um mês aqui trabalhando, divulgando o livro, fazendo... engraçado, é até uma trajetória impressionante, né? Porque não é todo mundo que tem um mês inteiro para trabalhar e divulgar livro, né? E lembrando Zé Celso, ele disse, uma das frases que eu gosto, eu não resisto, mas eu reexisto. Então, uma forma de introduzir, né? Da gente começar a falar sobre literatura, as ficções, como as linhas se entrecruzam, né? Você me pediu para falar de romances anteriores. Eu faço, então, uma breve, enfim, parêntese. São 2 romances anteriores. O primeiro foi o Onça Preta, que passa na Chapada Diamantina, uma garota que vai em busca do pai que ela nunca conheceu, e vai em busca de outros Brasis também, né? De outras formas de se comunicar. Uma garota que sai de São Paulo, uma jovem estudante de botânica. E ela tem um olhar, né? Um olhar específico, assim, né? Ela olha para a natureza, ela desenha a natureza, anda com lápis, mochila e cadernos, né? Que é uma forma é um aprendizado também, né? Constante, de você olhar, copiar, imitar, tentar falar, ouvir, né? E também faz parte também um pouco da minha trajetória, né? De morar no estrangeiro, ter nascido na Argentina, ter vindo para cá e estar sempre, de certa forma, imitando, né? Copiando, assim, observando as pessoas, os outros. E é disso que acredito que minha ficção também seja feita. E, anteriormente a Degelo, tem Acre. Acre é uma história que passa não exatamente no Acre, mas em São Paulo, porque era uma cidade que, enfim, a cidade onde eu cresci é uma cidade que eu queria explorar
com um território também desconhecido para mim, apesar de conhecer em muitas partes de São Paulo de olhos fechados, assim, né? De fazer recorridos, assim, percursos pelo centro de São Paulo, onde eu cresci, das ruas que, enfim, de onde eu me sinto muito próxima. E tem também um ligeiro desvio, um grande desvio em São Paulo, em Degelo, especialmente na Angélica, ali um pouquinho mais para cima, mais para Higienópolis, não tanto na Vila Buarque. Não sei como vocês estão familiarizados com a geografia paulistana, mas Degelo começa... Bom, tem um crime que acontece, um crime horrível nas ruas de São Paulo, começa em Praga e se desenvolve nos Estados Unidos. Por isso até brinquei com a minha voz das várias viagens, que é um livro que não deixa de ser um livro de um romance de viagem, né, um romance de estrada, de muitas estradas, e também pelas viagens também interiores, né, que as personagens se propõem, querendo ou não, elas estão expostas a um passado que elas julgaram ter esquecido, que foi justamente esse crime que elas cometeram quando elas eram adolescentes. São presas e elas resolvem se reencontrar. E então é um pouco a história de uma amizade improvável, e como toda amizade que nasce de uma circunstância muito difícil, essa insistência nessa amizade é quase um embate constante, né? Então, assim, elas estão... É quase como dois ímãs. Eu já tinha falado isso em algum momento, assim, tinha pensado, né? Dois ímãs com polos iguais que se repelem, né, o tempo todo. Mas uma, ela quer abraçar o passado para ela estar de bem com ele, né? E a outra é um pouco assim, deixa eu me afastar, deixa eu me esquecer. Então, é uma história que fala de um crime, de amizades e também da questão da memória, né? E eu respondi os 3 romances rapidinho, não? Falou, legal. Vamos parar um pouquinho e falar na questão da repercussão do Acre na questão da remissão de pena. Qual que é a sua experiência, Tari? Você falou disso em vários lugares, inclusive, né? Olha, o Acre teve a felicidade de ter sido selecionado para um projeto piloto da remissão da pena por meio da leitura. E era algo que eu não conhecia. Foi um dos 10, se não me engano, 10 ou 12 livros em São Paulo, no estado de São Paulo. E para quem não está familiarizado, quem lê um livro e prova que leu, faz uma redação, passa pelo juiz, né, ele assina embaixo, você ganha 4 dias de liberdade, né? E isso também vale para educação ou trabalho. Então, por meio do Acre, eu cheguei a visitar uma série de penitenciárias e conversar sobre literatura com os apenados, apenades. E também visitei a Fundação Casa. E a Fundação Casa também foi uma... esse sim, eu fui com o meu celular, meu gravador, conversei com uma série de garotas que mataram, e aparentemente por motivo algum, ou motivo, enfim, né, briga briga de Facebook, 14 anos de idade, esfaqueou a garota, a melhor amiga, no pescoço, assim, umas coisas assim que você fala, mas qual, enfim, né, como assim, né? E supostamente gente que cresceu, que teve uma família acolhedora, que teve educação, né? E de repente tem esses desvios na vida, né? E justamente eu quis explorar, não por um lado moralizador, né? Esses desvios de vida, né? E também o retorno, né? Também por ser uma viagem que eu tenho marcado bastante a viagem hoje. E qual o retorno que os apenados davam com relação ao conteúdo do seu livro? Então, isso foi muito interessante para mim, porque eu falei, mas quem é que quer ler livro obrigado, né? É que nem em escola, né? Você está na escola, você tem que ler Dom Casmurro, Meu Pé de Laranja Lima. Se você não fosse obrigado, talvez seria muito mais interessante a leitura, né? Mas aí, quando eu cheguei nas penitenciárias, tinha uma coisa que eu comecei a perceber, a discussão
era uma discussão tão que entrava num nível tão abstrato, porque era uma coisa assim, ninguém tinha razão, né? Você não está certo, não estou certo, ninguém está, né? E tinha pontos de vista e tinha aproximações. Eu acho que é isso que a literatura traz para a gente também, né? Reflexões em torno do outro, da outra idade, que nos enfim, que ecoam na nossa direção, né? Que fazem com que a gente faça reflexões, muitas vezes em torno da forma como a gente vê a vida, enfim, das nossas vivências. Então, assim, foi uma coisa muito enriquecedora. Eu não fui a muitas penitenciárias, mas era sempre uma coisa que me surpreendia, né? E essa abertura da conversa, assim, porque para mim, né, eu pensava, vou entrar num ambiente em que é uma panela de pressão, né? As pessoas estão lá e muita gente também não teve a possibilidade de estudo, né? E eu acho que isso a gente tem sempre que se lembrar que uma penitenciária, digamos assim, nos nossos moldes modernos, é algo que reconstrói, ajuda a pessoa a se tornar uma outra pessoa, ou pelo menos a ter acesso à educação, por exemplo, também por meio da leitura. Quando você volta, o retorno, né? Não existe viagem sem retorno, né? Só a gente pensar em Ulisses, assim, né? Aquela volta. Então as pessoas se esquecem, né, que a gente tem um dever moral com relação a isso, né? E ético, né? De pensar o que é feito dentro dessas instituições, né? Até por isso, não é por acaso, né, que as pessoas têm horário para acordar, horário para almoçar, horário para trabalhar, para estudar também, né? Mas pouquíssima gente também teve acesso a anos de estudo, assim, né? Tem gente que não sabe nem ler, né? Então, assim, é uma coisa muito grave. E eu acho que é o mínimo a gente parar para considerar, né? Que é um momento que a gente tem que considerar que as pessoas têm o direito de crescer dentro, né? E aqui se trata muito disso também. Você chegou a ler alguma das... Porque os apenados escrevem textos que são levados a um juiz e o juiz dá uma espécie de averbação em cima daquilo, óbvio, para ver se o cara não está também enrolando, né? A gente participou muito disso em Belo Horizonte. Você chegou a ler os Cheguei. textos? E o que você concluiu disso? Cheguei. Varia demais, assim, e essa soltura, né, esse estilo livre, assim, de você abordar um livro, eu achei muito enriquecedor, sabe? Você não tinha que fazer uma redação clássica no sentido, sabe? Você tem que ter a introdução, depois a conclusão. Não, eram textos assim muito particulares, muito pessoais, e isso era muito interessante, né? Como a conversa me dava a impressão que não terminava nesse texto e ela seguia nos corredores ali, né, das instituições. Eu participei já de alguma das sessões com Chico Sá, com Gabeira, com Beto, e o desdobramento que eles fazem do texto que eles leem é absolutamente impressionante, porque eles, como têm pouca experiência de leitura, têm pouca vivência de leitura, eles desdobram um livro como se fosse a própria vida. Eles pegam aquilo ali, transferem para a própria vida e tiram conclusões, assim, é uma experiência inacreditável. É inacreditável mesmo, né? Como eu gosto de acreditar, cada livro que eu escrevo, eu me torno uma outra pessoa depois. E também, cada livro que é lido, degustado, a gente sabe, né? A gente não esquece mais. E a gente se torna, enfim, a gente vai para outros universos, né? E isso é muito, muito forte, muito enriquecedor. Então, assim, eu super apoio essa iniciativa. Agora, justamente no estado de São Paulo, teve uma espécie de censura em torno dos livros da literatura contemporânea. Então, tem uma lista ali. Mas, enfim, tem livros muito, muito bons. Tem Crime e Castigo, tem O Cortiço, enfim, tem uma série de livros. Mas seria muito bom se eles pudessem voltar à literatura contemporânea, porque é isso, né, o que a gente vive, né? E esse livro fala muito desses universos
Fala de vidas disso. interrompidas também. Sei. Né? Porque são vidas interrompidas, né? Não só a pessoa que é morta, mas também quando você é catapultado. Que crime né? foi esse que você não contou? O crime, bom, essas são 3 jovens que saem assim na loucura numa noite, que tem um pouco do eco do indígena Galdino, 97, em Brasília. Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram dessa história. Não é um livro que fala diretamente sobre isso, porque, infelizmente, não é um privilégio nem de Brasília apenas e nem de o Pataxó, né? Questão, eu acho que, né? Quanto mais eu olhava, quanto mais eu investigava, isso aí acontece direto em qualquer lugar do país e não só com indígenas. Mas isso, enfim, eu estava muito preocupada com a violência nas ruas. Sou uma pessoa muito das ruas, como estava dizendo para vocês, enfim, cresci no centro de São Paulo, muito livre, andava por todas aquelas ruas desde criancinha. E era uma coisa assim que também casou um pouco com o momento em que as facções começaram a ter voz nas ruas de São Paulo, para ser exata, em maio de 2006, quando isso foi mais ou menos quando a cidade se deu conta que tinha perdido o controle ali de si mesma, assim, de si mesma, né? Então isso me chamou muita atenção, assim, essa violência gratuita, sabe? E porque sim, e essa suposta juventude que tem tudo, né? E de repente precisa cometer um ato transgressor para provar a que veio. E isso é um ritual de passagem também, que independe de classe social ou de qualquer outra coisa. Isso aí faz parte do ser humano, infelizmente. E às vezes as coisas saem muito pior do que elas imaginaram, né? Legal. Você quer fazer alguma pergunta, gente? Gabriel, Sérgio, enfim. Só pergunta difícil de vestibular, por favor. Por exemplo. Vou pedir ajuda para o Você já mora há quantos anos em Nova York? 12, né? Eu moro há 15 anos 15 já. 15 anos. Mas eu venho sempre, escrevo em português. É isso que eu queria te perguntar, porque existe ali um modo estrangeiro de ver o mundo na medida que você mora há 15 anos. No entanto, você pega os temas brasileiros, né? Pega os assuntos brasileiros. Como é que é essa realidade, esse mote de repente, morar fora, viver fora, é diferente, né? E tratar dos assuntos brasileiros? Olha, eu acho que... Bom, eu me sinto essencialmente paulistana, assim, eu morei em muitos lugares. Tem uma questão, eu sempre senti muito na pele a questão da sobrevivência, né? Quando eu estava falando de copiar, de imitar os outros, os sons, né? Os sons estão muito presentes também aqui por meio da música. Eu acho que a vantagem, bom, tem muitas desvantagens, claro, mas eu vou falar das coisas boas, é que você acaba peneirando um pouco, né? Você fica só com as suas obsessões ali de longe, né? O que vai, por exemplo, a questão das ruas, né? Esse crime que aconteceu, que ficou pairando assim, né? Na minha imaginação, nos meus sonhos, né? Então acho que isso é sempre interessante, né? Você tem aquele distanciamento físico, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa muito próxima, né? Que traz um filtro também, né? De outras 1000 outras questões que estão acontecendo no país, e você enxerga o que é algo que faz parte das tuas obsessões, eu diria. Então acho que isso te aproxima de certa forma da tua verdade. Não a verdade, a gente tem muitas verdades, né? Mas não tem um grau de dificuldade na redação? Tem, claro. Eu sempre me senti bastante segura com relação a escrever. Eu trabalhava no jornal. Já pensou o que é isso? Acordar no meio da noite e falar assim, será que eu escrevi alguma besteira aqui? Mas assim, eu sou muito amiga do dicionário, eu leio muito. Eu acho que tem uma coisa da comunicação que vai além, né, dos nossos medos e paranoias. Eu acho que a gente tem sempre que tentar
se reinventar, inclusive no próprio idioma, né? Eu não sou Guimarães Rosa, até pouco aventureira nesse sentido, gostaria de ser mais, né? Mas tem uma coisa do português que me chama muito. É um idioma que eu amo, obviamente. Tem os seus sotaques, mas eu também aceito hoje em dia, né, escrever com frases mais curtas. Eu acho que a coisa vai se transformando, né? O idioma, os idiomas, eles são, enfim, tudo que é verdadeiro e existe, né, está em constante mutação, né? Como nós também, né? Sérgio, Gabriel? Só um minutinho. Morasse em São Paulo, você faria diferente? Sim, só escreveria em inglês. Brincadeira. Eu não sei, a gente nunca sabe, né? Tem aquela fantasia. Poxa, a pessoa mora em Londres, ou mora sei lá, em Tóquio. Como é que é? Ou em Araxá? Como é que é escrever sob a luz de Araxá? Né? Escritor é escritor, a gente escreve entre quatro paredes e acabou, né? Então, assim, eu não sei responder para você o que seria de mim se eu morasse em São Paulo. Provavelmente nem escreveria, porque a vida social é muito intensa, já vem na minha voz. Né? Uma coisa difícil. Sua voz está ótima no jeito que você chegou. Gabriel? Ela queria fazer uma pergunta. Chico, tem uma. Primeiro aquela moça pediu ali. Boa noite, como é que você chama? Ilha, boa noite, tudo bom? Olá. Você falou dos apenados, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério com a violência. E eu sou muito ruim de guardar nome de escritores e tudo de quem falou, isso eu sou. Mas falaram assim, o problema do Brasil não é a falha na educação, e sim a desigualdade social. E pelo que a desigualdade. E pelo que você falou aí dos apenados, até ali dentro tem uma certa desigualdade, porque tem pessoas analfabetas que às vezes não vai conseguir, talvez, acessar esses livros, né, e fazer essa redução da pena. Como você vê isso, né, nesse parâmetro? E como você teve outras experiências fora, viveu fora? Como você vê essa violência no país? Porque o que a gente tem... Eu tenho até uma amiga que está morando na Argentina. Eu acho que ficou assim, né? E ela falou assim, não... falando de uma favela. Na Argentina, falou, não, você não sabe o que é favela, porque ela teve no Rio de Janeiro. Você vê uma grande diferença da parte de violência desse civil do Brasil em comparação com os outros países onde você morou? Disso é um embate assim de enfim, você tem uma garota que ela tem uma questão de as pessoas estão protestando dentro desse livro, falando, olha, como é possível uma garota que mata, né, que vem de uma classe privilegiada economicamente falando, ela mata o indígena na rua por nenhum motivo. Aí ela resolve estudar ciências sociais, especificamente antropologia, numa faculdade pública, com dinheiro de quem? Nosso dinheiro. Então, o que é isso, sabe? Que aberração é essa? E outros dizem não, mas ela está se reconstruindo, ela está sendo um exemplo disso, né? Então, assim, e fala-se também bastante dessa questão da desigualdade, claro, a desigualdade social, a falta de educação. Eu acho que, enfim, isso aí é uma coisa gritante, não é só no Brasil, né? E o medo também, né, de você enfim, essa questão invisível que pouca gente fala, das facções, enfim, dentro das prisões, como isso funciona, e também a violência fora. Por exemplo, eu morei no México, a questão do narcotráfico, assim, tá em cada esquina, né? E vai abraçando, né? Cada vez mais, assim, tá chegando, enfim, sempre diziam, a cidade do México está mais ou menos livre disso. Não é verdade, né? Tá essa coisa bem a máfia siciliana, digamos, né? Esse estilo, né? Vem cá que eu vou te proteger, vamos lá dar um jeito. Mas, enfim, voltando às prisões, as penitenciárias, a gente vê que tem sempre curiosamente, né?
o número de negros, por exemplo, presos nos Estados Unidos é muito maior do que o dos brancos, né? Assim, enfim, isso é uma discussão sem fim, mas sim, há desigualdade, e eu acho que a primeira atenção é a gente ter a conscientização disso, né? Isso é muito sério, assim, sem educação e cultura a gente vai para lugar nenhum, né? Chico Mendonça aqui do lado. Lucrécia, eu sigo no caminho lá sugerido pelo Sérgio. Eu achei muito interessante o fato de você ter morado já em vários lugares, e a linguagem é a fonte da vida e é onde a vida deságua, né? E você teve em diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes realidades sociais, e é desses outros lugares, né, juntos, que você enxerga, por exemplo, a realidade de São Paulo, que é a cidade do coração, né? Essa visão diversa, né? Eu queria que você explorasse mais isso, que me parece muito interessante, né? Como é que essa conjugação dessas linguagens desaguando nessa história? Então, eu acho que a autonomia da ficção, ela sempre parte de um lugar utópico, né? Isso não estou falando do Zé Borges. E a questão da oralidade também, né? Muito presente, né? Você ouve muitos idiomas serem falados de formas diferentes. E a pessoa que imita, né, o estrangeiro, ser um estrangeiro constante, né, nesse não lugar que seria a ficção. E agora eu estou fazendo enfim, eu estou aproximando a realidade, a minha vivência com a ficção, como eu enxergo a ficção, né, que é não um lugar em si, é o lugar do outro, né, e você ter isso como algo, considerar que isso é sempre mutável, mas é uma condição permanente, digamos, é uma contradição, né? E eu acho que isso não deixa de ser um mistério que move, né, a gente a buscar o universo dos outros, que não deixa de ser o nosso também, né? Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas é uma reflexão, né? Não tem respostas, né? Gabriel, da Culturadoria, e eu peço que, depois da resposta do Gabriel, você faça o seu encerramento. Eu agradeço. Obrigada, Afonso. Oi, Lucrécia. A gente já tinha comentado com você assim, a respeito de como que seu livro ele não busca respostas fáceis, né? E acho que esse é um privilégio da literatura, assim. Talvez ele nos deixe muito mais com perguntas, né, para a gente, talvez com o tempo, tentar responder consigo mesmo, assim, do que respostas. E voltando no que você tinha falado, você estava discutindo sobre a questão da violência, né, e como é que não foi o único caso que te leva a construir esse crime do livro, né? Tem agora eu não tenho certeza se foi a Eleonora ou a Ana que diz no seu livro que as pessoas elas se recusam a enxergar que nós somos parte de um problema maior, né? Que assim, eu acho isso muito interessante, assim, que de não ser uma coisa isolada, assim, né? Mesmo esse crime que a gente às vezes a gente não consegue entender, não tem resposta para ele, a gente não consegue se ver ali naquela situação, mas ainda assim ele não é isolado, né? Ele não se isola de um contexto muito maior, igual você falou, assim, quase de uma banalização mesmo da violência e desse enfrentamento ao outro, né? Essa não aceitação da autoridade. Eu acho essa fala dela muito, muito simbólica, assim, no seu livro. Eu acho que é o momento em que elas estão conversando. Bom, tem inúmeros momentos em que elas conversam sobre isso, elas retomam essa questão, né, do que aconteceu. Elas se conheceram apenas uma noite e, enfim, deu no que deu. E aí elas têm essa imensa curiosidade de não só de se reaproximar do passado, mas também de se projetar como elas se reconciliam com o futuro, né, ou a possibilidade do retorno, né? E nesse momento que você exato, eu acho que ela fala de uma questão de vírus, né? Não era isso
que fala que é um vírus ele vai se abrindo assim, né? É uma coisa que não é um fenômeno isolado, como você diz. E é isso, né? E também a questão dos outros, né? Que falam assim, comigo não, né? Em casa não. Mas assim, é uma coisa que é uma reflexão também de que todos temos uma certa participação nisso também, sabe? Até quando a gente escolhe não olhar, não ver, ignorar. Por exemplo, a questão de como você faz uma remissão da pena, né? O que significa isso, né? E esse retorno à sociedade, que é algo muito mais difícil do que a gente gostaria de imaginar, né? Porque esses crimes, muitas vezes, eles, apesar do direito ao esquecimento, as pessoas seguem esse tipo de perseguição, assim, né? Que é uma coisa assim quase cega e impensada, e as pessoas estão marcadas para a vida, apesar de terem cumprido dentro das nossas próprias, enfim, leis, né? O que foi proposto, enfim, você comete um crime, você paga por ele, e mesmo assim você vai ser, enfim, figura marcada até o último dia aqui na Terra, né? Não só você, como a tua família, e por aí vai, né? E é uma coisa muito interessante, de novo, assim, não tem nem certo nem errado aqui, não estou promovendo a violência de forma alguma, mas sim uma reflexão em torno de tudo isso. Gente, muito obrigado, Lucrécia. Obrigada, Afonso. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. E eu estou lá na livraria, então...